Bom, queridos, hoje nós iremos aprender muito com a palavra de Deus, porque falaremos de 4 jovens que vão nos ensinar muito como manter a identidade espiritual e pessoal. É um ensinamento profundo do qual nós iremos hoje falar, vamos conversar sobre, mas antes de mais nada eu quero trazer aqui a luz da palavra de Deus de que esse livro é profundo. O livro de Daniel, vamos ler aqui no seu capítulo 1, no verso 8, que diz: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Bom, queridos, eu tenho certeza que iremos falar algo muito importante aqui hoje, principalmente para aquelas pessoas que estão perdidas. Elas querem manter uma vida espiritual constante, até mesmo quando ela está perto do mundo, quando ela está no meio daquelas pessoas que não conseguem brilhar como evangélico, não conseguem se mostrar que é uma pessoa que tem princípios e valores. Mas hoje nós iremos ir muito além. Uma pessoa que mantém a sua identidade espiritual totalmente ativa em meio aos seus adversários. E mais do que isso, mantém a sua identidade pessoal. Você vai entender porque esse estudo é profundo. E você que ama a palavra de Deus, ama as escrituras, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e vem comigo. Bom, queridos, esse é um estudo maravilhoso, eu tenho alegria de falar com vocês, principalmente porque nós estamos falando aqui em um contexto onde Judá, ela perde a batalha e, é claro, Babilônia veio ali e venceu. O rei, então, da Babilônia quer jovens, mas ele não quer qualquer jovens, ele quer os jovens especiais, aqueles que são realmente sem defeito, aqueles que são de linhagem nobre, seja de rei ou seja de príncipe. Ele quer aqueles que possuem entendimento, aqueles que serão testados para saber se eles realmente podem ali servir a Babilônia, servir ao rei da Babilônia. Então, a primeiro momento eu quero dizer que eram jovens. Grave essa informação que será muito importante para o final. E foram ali separados 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Queridos, pense agora, porque nós iremos falar como eles mantiveram a sua identidade espiritual e pessoal. Porque eles são judeus, estão indo agora para a terra da Babilônia, numa terra onde seus adversários, uma terra estranha onde seus adversários tinham subjugado a sua nação. E eles deveriam ali se ambientar, eles deveriam ali aprender e ter uma vida totalmente diferente. A vida que eles viviam como judeus e até mesmo por serem de linhagem nobre, a partir de agora eles terão um outro ensinamento, uma outra realidade, tudo vai mudar. E é por isso que nós iremos tocar sobre pontos importantes que irão nos revelar como e por que nós estamos aqui afirmando que eles mantiveram a sua identidade espiritual e pessoal. Bom, em primeiro momento, eu gostaria de dizer que se você olhar no livro de Daniel, uma das primeiras coisas que eles quiseram e fizeram em relação a esses 4 jovens foi mudar o nome de cada um deles. E o nome, queridos, parece que... o que tem? Ele mudou de Daniel para Beltesazar. Não quer dizer nada, quer dizer sim. Queridos, o nome para os judeus era algo muito especial. Ele poderia até significar um agradecimento ao Eterno, alguma coisa que estava acontecendo que marcou aquela família. Em agradecimento a Deus, ele colocava ali o nome do seu filho em agradecimento, em oferta ao Eterno. Então, o nome era muito especial. Primeiro, porque glorificava o Eterno. E segundo, porque poderia ter um motivo muito célebre, um motivo que seria lembrado. Bom, mas veja que, em primeiro momento, nós estamos falando uma coisa muito importante. O nome para os judeus tem que glorificar a Deus. Mas e o nome para os babilônicos? A quem seria adorados? É por isso que nós iremos aqui dizer o que o nome deles significava no original e o que significava na linguagem, no novo nome. Daniel, querido, significa Deus é meu juiz. E Beltesazar significa que Bel proteja o rei, sendo que Bel
é a principal divindade babilônica. Ou seja, eles estavam colocando o nome para Daniel, mas que adorasse ou que citasse para que ele pudesse ser o meio de proteção ou tudo mais, mas era o Deus dos babilônicos. Era uma divindade pagã. Então imagine você, queridos, se você tem ali, por tradição judaica, ter um nome que adora o rei, adora o Deus da sua vida, e ainda diz o nome de Daniel é lindo, Deus é meu juiz. Ou seja, é ele que faz justiça. E de repente é trocado para dizer Bel proteja o rei. Bom, imagine você ter o significado do seu nome por esse motivo. Ananias, o significado é a graça de Jeová, mas ele foi modificado para Sadraque. E Sadraque quer dizer ordem de Acu. E Acu, queridos, era o deus babilônico da lua. Mais uma vez, veja o que está acontecendo. Agora nós temos Misael, que o seu nome significa quem é como Deus. Era praticamente uma pergunta que a resposta não existe. É o próprio Deus que é todo poderoso. Mas quem é como Deus? Era o nome de Misael. Mas ele veio para o nome Mesaque. Mesaque quer dizer quem é semelhante a Acu, que é exatamente o deus babilônico da lua. E aí, quando vamos aqui para Azarias, o nome dele é Iavé me ajudou. Iavé me ajudou. E foi trocado para Abdinego, que quer dizer servo de Nabu, que era o deus babilônico da sabedoria. Então, queridos, a primeira coisa que nós temos que salientar e até mesmo falar era de que o nome era totalmente importante. Totalmente. No entanto, eles deixaram, não tinham o que fazer, eles estavam ali, eles eram escravos, eles não eram mais aquelas pessoas que tinham uma relevância dentro da sociedade, porque eles eram pessoas que poderiam estar ali em uma posição dentro da Babilônia até boa ou até importante, mas eles estavam ali, tinham que obedecer às ordens para estar naquele lugar. Bom, segundo ponto que foi modificado em relação a esses 4 jovens foi o seu idioma. Ele que já tinha a sua cultura e eles que falavam com seus ascendentes, com toda a sua tribo, com todos aqueles que eles amavam, agora eles deveriam falar exclusivamente a língua dos caldeus. Agora imagina se nós fôssemos agora falar que eles estão em terreno inimigo, num povo estranho, tendo que se ambientar e ainda ter que ficar falando somente a linguagem, o idioma dos caldeus, o idioma do povo que subjugou o seu povo. É a mesma coisa, queridos, que pegar ali qualquer brasileiro e colocar em qualquer outro país, e um país, diga-se de passagem, aquele no qual ele jamais teria nenhum tipo de afinidade, ou até mesmo gostaria, e falasse assim, ó, a partir de agora você não pode falar mais o português, esquece que existe o português, você agora vai falar o idioma local. Imagine como não seria. Além da pessoa ter que estudar, tem que ficar ali se ambientando e realmente se dedicando a desenvolver esse novo idioma, ele ali não seria uma pessoa bilíngue. Ele não poderia falar o idioma da sua terra, até porque os únicos que falariam esse idioma seriam esses 4 jovens, eles teriam que falar entre si, só que eles não poderiam fazer isso. Bom, agora veja como a sua identidade pessoal, o nome, o seu idioma, estavam sendo atacados. Eles tinham que esquecer que se chamavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e agora o seu idioma natal também não deveria mais ser falado. Terceiro ponto, muito importante, que também fez toda a diferença, é sobre o conhecimento. Tudo que eles conheciam, não somente como o seu Deus, como também tudo que eles tinham como sabedoria, agora eles tinham que se aprofundar em toda a arte da magia e do encantamento caldeu. Eles tinham que ali esquecer que de repente teriam as festas para comemorar, as festas do seu povo. Ele não poderia jamais comemorar em festas que eram tradicionais e de toda importância para eles. Agora, o que estava valendo era que eles entendessem toda a ciência dos caldeus, toda a arte da magia e do encantamento. E eles nem poderiam jamais sacrificar ao seu Deus. Olha só que algo
terrível que eles teriam que ali estar vivendo naquele lugar. Bom, queridos, e eles tinham que praticar tudo que lhe era ensinado. Bom, imagine tudo que nós estamos falando aqui, o quanto não foi difícil para esses 4 jovens, falando que o seu idioma não podia mais falar, seu nome não podia ser mais dito, tinha que ser esquecido porque o nome era outro. E os conhecimentos que eles possuíam na sua terra natal, eles não podiam aplicar em terra estranha. Não podia jamais. Seria um escândalo eles ali sacrificarem, eles comemorarem festas dos judeus. Olha quantas coisas que poderiam apagar a sua identidade pessoal. E agora nós temos um ponto muito importante. A comida. Eles deveriam comer a comida do rei, as iguarias do rei. Mas não podemos nos esquecer aqui que para o judeu o alimento é muito importante. E aqui eu quero toda a sua atenção. Eu quero toda a sua atenção para que você possa entender uma coisa. Para o judeu, o alimentar-se, ele é sagrado. Porque quando ele faz isso, a primeira coisa, o primeiro sentimento que ele tem ao se alimentar é gratidão ao Eterno. Ele agradece pela provisão e pelo sustento. E tem mais. Eles também tinham tipos de alimentos dos quais eles não comeriam, porque era considerado impuro. Então, isso não feriria somente a sua identidade pessoal, mas sim também iria contra os seus princípios, os seus valores e até mesmo a sua conexão com o seu Deus, uma vez que eles entendiam que eles não poderiam se contaminar. E é exatamente o nosso texto base que começa dizendo que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Queridos, pense agora comigo. Nós estamos falando que eles estavam comendo sim uma comida que com certeza ela era oferecida e agradecida ao Deus dos caldeus, dos babilônicos. Claro, evidente. Só que não era uma comida ruim, de má qualidade. Era de ótima qualidade. As bebidas de ótima qualidade. No entanto, no coração não somente de Daniel, como também dos outros jovens, veio o pensamento de não se contaminar. Agora começa a nossa empreitada para entender de que esses jovens, eles não eram comuns. Eles realmente não foram somente separados porque eram especiais de uma linhagem real, mas eles eram diferenciados até na sua devoção ao seu Deus. Em quarto ponto, e no próximo ponto, eu gostaria de chamar a sua atenção que eles viveram uma vida de devoção ao seu Deus, ainda que estivesse em terra estranha, não pudesse ser chamado pelo seu nome, que honrava o seu Deus, não pudesse ali falar o seu idioma, que também era da sua nação, não poderia jamais praticar o seu conhecimento e adorar o seu Deus de forma como ele merece. E aqui nós vemos a comida, e nós sabemos que a partir do momento que eles se propuseram a não comer daquela comida, eles fizeram toda uma situação para que eles só comessem a comida que seria própria e que nunca ofendesse os seus preceitos e valores. Queridos, todos nós sabemos que eles só comeram legumes, água e ficaram naquela dieta diferenciada que, humanamente dizendo, não teria como eles estarem tão saudáveis quanto os demais. Mas foi exatamente o que aconteceu, porque Deus é um Deus que vê o propósito do coração daquele que se separa e o adora. Só que esses jovens, eles também tiveram mais um requisito, que nesse ponto da comida, eles não fizeram somente, eles não se preservaram em relação à sua identidade pessoal, mas sim espiritual. E na sua fidelidade dentro do íntimo do coração deles, nós podemos ver que a história nos conta que Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram testados mais à frente para que eles se curvassem diante da estátua de Nabucodonosor, que se enxergava como uma divindade. Ele se via como um Deus praticamente. E todos aqueles deveriam adorá-lo, se prostrarem, se ajoelharem. E a história nos conta que mesmo que eles já estivessem desempenhando um papel importante em Babilônia, eles não se curvaram. A fidelidade
ao seu Deus foi maior do que qualquer outra coisa que pudesse ser ali ofertada. E qual foi o resultado disso, queridos? Foi exatamente serem lançados na fornalha de fogo ardente. A história também nos mostra, a Bíblia nos revela que Daniel, por ser fiel ao seu Deus, mesmo sabendo que existia ali tipo um decreto onde você não poderia ali pedir a outros deuses, ele orou, como ele sempre fazia todos os dias. E os seus opositores viram a oportunidade de ali denunciarem uma falta grave de Daniel, que nessa hora era chamado de Beltesazar. E foram até o rei e falaram: olha, Daniel, Beltesazar desonrou o Senhor. O que aconteceu? Ele estava pedindo a outros deuses a não ser o Senhor. Está proibido. E a fidelidade de Daniel? Qual foi o resultado da fidelidade de Daniel? Foi ser jogado na cova dos leões. Queridos, sabe por quê? Lá no início eu falei para que vocês gravassem, quando eu falava sobre eles serem jovens, quando eles foram para a Babilônia, porque segundo estudiosos, quando Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia para que eles pudessem passar por um teste que levou aproximadamente 3 anos para acontecer. Eles foram 3 anos ensinados e no final desses 3 anos eles tinham que ali comprovar que eles realmente eram diferenciados e melhores do que os demais. E a Bíblia nos revela que eles foram muitas vezes melhor do que todos os demais. Mas segundo estudiosos, a idade em que eles foram levados para a Babilônia era entre 12 a 16 anos. E qual é a importância dessa informação? É de que exatamente é nessa idade que geralmente as pessoas formam as suas opiniões, as suas personalidades ainda estão sendo moldadas, forjadas, mas eles mantiveram a sua identidade pessoal e, mais do que isso, a sua identidade espiritual. Eles não se contaminaram, eles não se esqueceram do seu Deus e eles não se envergonharam no momento mais crucial, quando as suas vidas foram colocadas à prova. Lembrem-se da palavra que Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram. Eles estavam certos que Deus, o Deus deles, poderia salvá-los da fornalha de fogo ardente. Mas ainda que Deus não os salvasse, eles não iriam se ajoelhar. Eles não iriam adorar outro Deus. Queridos, eu trouxe esse estudo que traz uma história linda, uma passagem linda, onde 4 jovens fizeram a diferença em terra estranha, em terra onde os seus dominadores eram praticamente quem mandavam neles, mas o coração deles permaneceram fiéis. O seu andar continuou o andar reto diante do seu Deus. Eles não titubearam, eles não envergonharam seu Deus. E tudo isso eu quero trazer uma mensagem ao seu coração. E quero dizer que é possível, ainda que você esteja numa terra estranha, ainda que você esteja numa empresa onde todos não creem no seu Deus, ainda que você esteja dentro de uma família onde somente você é cristão, ainda que você esteja em um país, em uma cidade, em um bairro onde a maioria das pessoas não adoram o mesmo Deus que você, que é o nosso Senhor Jesus. Mas creia que você pode manter a sua identidade espiritual e pode manter a sua identidade pessoal. Você pode ser uma pessoa linda espiritualmente. Você não precisa mudar porque os outros não te aprovam. Você não precisa desviar o jeito como você trata de ler a palavra, de jejuar, de orar. Você não precisa fazer nada disso. Você não precisa se reprimir para agradar quem quer que seja. Você tem que colocar uma coisa no seu coração. Não se contamine. Não se contamine. E esteja sempre com seu coração aberto. Porque ainda que você seja colocado à prova, Deus estará contigo. Seja na fornalha de fogo ou seja na cova onde estiverem vários leões. Ele estará contigo. O Eterno te acompanhará e você sairá ileso, porque o nosso Deus nos guarda e nos livra. Honre ao seu Deus e veja o poder que ele tem. Shalom.